ainda mais, e passou. Verso 23. Tudo. Verso 24. Ficou com 25. E vendo ele não prevalecia contra ele, tocou as junturas de sua coxa. E 10. Tocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Glória a Deus. Maravilhoso Deus eterno, bendito Pai, seja e continue sendo o teu nome glorificado, a tua igreja abençoada, o adversário sempre envergonhado, em nome de Jesus. Todo o vosso assento, por gentileza e preferência, adorando a Deus. Queridos, um dia chuvoso, uma noite chuvosa, mas estava a presença de Deus até melhor que estar na fila no banco, para receber dinheiro. A chuva não pega as pessoas ficaram na fila para receber um dinheiro, né? É isso. Então é muito melhor estar na presença de Deus. E chuva é bênção, né? Estava muito quente, né? Chuva é bênção. É bênção para todos nós. Abençoada é a cidade e Deus ainda manda chuva. Isso é bíblico. O fato de reter chuva faz parte de juízo. O fato de enviar chuva faz parte de bênção. É bíblico. Existem textos bíblicos que provam isso. Então é bênção de Deus quando a chuva vem do céu e desce sobre a nossa terra, a nossa região. Meus amados, é uma parte desse assunto que nós precisamos ainda falar acerca do que tem sido falado já tantas vezes na vida de Jacó. O versículo que lemos em Êxodo, que na genealogia e na cronologia, claro, vem depois de Gênesis. Primeiro é Gênesis, depois Êxodo. Deus está falando com Moisés e dizendo: eu sou Deus de teu pai Abraão, Isaque e Jacó. Só que quando Deus se revelou a Moisés, o Jacó já não era mais Jacó, ele era o quê? Já tinha vivido a experiência da transformação, do novo batismo, da mudança do nome de Jacó para Israel. Mas Deus, quando fala com Moisés, se refere a ele ainda como Jacó, mesmo depois do fato ter acontecido, ter ocorrido. É interessante que quando Deus se revela a Moisés, no meio de uma sarça, ardia, mas não se consumia. Naquela região existem árvores ou plantas e elas têm uma substância que é inflamável e as temperaturas ali são muito altas. Quando se torna maior, mais alta ainda, algumas delas tendem a pegar fogo. Só que o texto diz, isso aqui, até aqui tudo normal, né? Parece natural. O texto diz que o fogo não consumia a sarça ou a planta. Todos nós sabemos que o fogo consome. Consome ou não consome? Consome. Se você colocar madeira no fogo, o fogo consome. Se colocar pano, consome. O que você colocar, consome. Até ferro derrete, dependendo da temperatura do fogo. Só que aqui a planta não se... Porque, pastor, embora Moisés estivesse vendo fogo literal, como eu estou olhando para vocês, aquele fogo não era natural, não era o fogo que consome, é o fogo de Deus. O fogo de Deus não consome aquilo que é dele ou que está no projeto dele. O fogo de Deus aquece, renova, restaura, abençoa, aviva. Então esse fogo que Moisés está vendo numa planta natural é o fogo de Deus, é o fogo sobrenatural, é o extraordinário.
É assim que Deus se revela. Quando Ele se revela, falando a Moisés no meio da sarça, Ele diz que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A primeira coisa que temos que entender é que nessa revelação de Êxodo 3 está o chamado de quem? De quem? Moisés. Deus está chamando Moisés. E por que Ele fala de Abraão, Isaque e Jacó, pastor? Para deixar bem claro para Moisés que a chamada de Moisés estava começando naquela hora, mas ele já tinha feito história na vida de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés, tu está começando agora só para dar continuidade, mas eu já chamei Abraão, Isaque e Jacó antes de tu. Eu chamei. Moisés precisava entender que o projeto de Deus não começava nele. Ele estava só dando continuidade àquilo que Deus já havia começado desde Abraão. Fazer a obra de Deus é um privilégio, mas é um privilégio de saber que outros começaram antes de nós. Alguém começou antes de você e de mim. Alguém pagou o preço para você e eu estar aqui. Alguém trilhou caminhos que talvez nós não trilhamos. Alguém orava enquanto não tinha um templo nem uma casa superlotada, e hoje nós nos reunimos na presença de Deus com toda a estrutura física e espiritual, porque Deus fez através daqueles que vieram antes de nós uma história que começou a ser escrita, mas não terminou ainda. Por isso você e eu fazemos parte desse projeto também. Entendemos que este é o trabalhar de Deus, algo que Deus faz e que Deus realiza. Mas a promessa de Deus para Abraão, ela se cumpre em parte. Como? Em parte. E até o que se cumpriu em parte, Abraão esperou por toda a vida. Pastor, essa história que Deus nem tarde nem falha. Essa história que Deus não se atrasa e não demora, e nem tarde nem falha. Como é que o senhor me explica isso? É que existem dois relógios, um meu e um de Deus. Existem dois tipos de agenda, uma tua e uma de Deus. No relógio de Deus, na agenda de Deus, ele não se atrasa, porque tudo é de acordo com o tempo dele, na hora dele, a vontade dele. Mas muitas vezes no meu e no teu, a gente pensa e entende que ele se atrasa, que ele demora. Pastor, não diga isso, acabei de falar. Pergunte a Abraão. Abraão, Deus está demorando? Você acha que Abraão ia dizer o quê? Raciocina bem. Passou a vida esperando o filho. Ele queria passar a vida esperando o filho. Ele queria que viesse logo. Então, se perguntasse a Abraão, ele ia dizer: Deus sabe, mas para mim já devia ter chegado. É ou não é? Você vai ver textos na Bíblia, por exemplo, no Novo Testamento, Marta e Maria mandaram chamar Jesus, porque Lázaro estava, mas Jesus não atendeu, não foi? E a enfermidade se agravou e Lázaro, pergunte a ela se Jesus não se atrasou, não demorou. Eu estou falando do ponto de vista humano. No teu relógio, na tua agenda, é uma coisa. Então a gente pensa e entende dessa forma, e Deus não vai julgar você e eu entendendo isso. Só que, escute bem, Deus tem um relógio e uma agenda também. E no tempo dele é melhor do que no meu e no teu. A hora dele é melhor do que na tua e na minha. A maneira dele é melhor do que na minha maneira e da tua maneira. É melhor da forma como ele quer, como ele faz. E no tempo que ele determina fazer, é melhor. Uma coisa eu preciso te dizer: por mais que você ache que está demorando,
vai chegar. Porque quem prometeu é fiel. Chegou para Abraão ou não chegou? E para Marta e Maria chegou também? Mesmo que elas entenderam, imaginaram que Jesus ia só dar viagem perdida, porque Lázaro já estava morto, mas Jesus nunca dá viagem perdida. Até quando pensa que não tem mais jeito, ele chega e resolve dar jeito na situação, porque ele é Deus e o poder pertence a ele. Deus dá jeito no que não tem jeito. Abraão vai viver pela fé, e Abraão vai ver o invisível, e vai tocar o inalcançável, e vai receber o impossível. Diga comigo: ver o invisível, tocar o inatingível e receber o impossível. Dá para ser crente assim que nem Abraão? Não estou vendo com os olhos naturais, mas eu estou vendo pela fé. Não está na minha mão física, mas eu estou tocando pela fé. Não recebi ainda, mas já estou crendo que vou receber. É impossível para mim, mas não é para ele que fez a promessa. Moisés, tua hora está começando agora. Mas eu já tenho história com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus faz questão de lembrar Jacó. Por quê? Porque Moisés viveu uma experiência parecida. Como assim, pastor? Moisés precisou de Deus uma intervenção para mudar sua visão, seu pensamento, sua forma de agir, para estar apto no ponto, na vontade daquilo que Deus queria que ele fizesse e estivesse. Como assim, pastor? Ele tentou livrar Israel com as suas próprias. Não dá para fazer a obra que só Deus faz. A vida dele já era motivo suficiente para ele saber que o sobrenatural fazia parte da história dele. Havia indícios na cultura egípcia de que um descendente de um escravo ia subjugar o império. Havia profetas, havia oráculos que prediziam isso. Por isso que Faraó vai baixar um decreto. Toda criança, se fraipuar as duas parteiras, as chefes, que nascer do sexo feminino, deixa viver, mas se for do sexo masculino, mata. E se vocês não fizerem isso, eu vou matar vocês e destruir toda a família de vocês. Mas elas não fizeram. Temeram antes mais a Deus do que o faraó, mesmo sendo egípcias. E a Bíblia diz que não só Moisés, mas meninos deixavam viver. E como isso acontece, pastor? Se alguém não tem oportunidade de dizer para essas mulheres, será que Moisés foi falar para elas? Não. Arão pediu uma audiência com elas? Não. A única reunião que elas tiveram foi com o chefe delas, que era Faraó, para dar a ordem, baixar o decreto e dizer que elas tinham que cumprir. Funcionárias públicas precisavam cumprir as ordens do monarca, do soberano. E como foi que elas chegaram a esse entendimento, pastor? Se Moisés não teve acesso a elas, claro, não tinha como. Arão não teve, nenhum judeu não teve, nenhum hebreu falou com essas mulheres. Como chegaram a esse ponto, pastor? Escute.
Quem fez o mundo? Quem fez a terra? Quem fez o Egito? Quem fez o homem? Quem formou a mulher? Quem fala com o homem? Quando quer? Na hora que quer? Do jeito que quer? Quem é? Deus. Deus falou com um animal, um corvo, para levar para um profeta, sem errar de endereço, nem a hora, a provisão para ele. Falou com um peixe para dar uma volta, uma viagem com Jonas no submarino natural, e depois devolvê-lo para ele continuar o projeto que Deus tinha na vida dele. Falou. O anjo se revelou a uma jumenta e um profeta não viu, não enxergou. Foi ou não foi? A jumenta tinha mais visão das coisas de Deus do que o profeta. O profeta velho de lá na casa. Posso entregar? Pega. Ninguém quer ver Deus, glória. Tem jumenta que está dando de 10-0 e algum mentira profeta. Cheio de pompa, de honra, dinheiro no bolso, famoso, mas não enxergava um palmo à frente do nariz, não via nada do céu. A jumenta, um animal irracional, enxergou mais do que ele. E quando ela empancou, não sei você, eu nasci em Fortaleza, mas já andei de jumento. Quem já andou? Olha aí, o senhor caiu no jumento. A jumenta empancou e o profeta desceu a lenha da jumenta. Posso lhe dizer uma coisa? A jumenta era tão temente a Deus que ele podia matar ela de pé, mas não arredava, não saía do lugar. Para dizer a mim, diga, eu preciso entregar. A jumenta tinha mais visão do que o profeta, era mais temente do que o profeta e mais obediente do que o profeta. Não teve dificuldade para ver o anjo do Senhor. Temeu quando viu ele com a espada na mão e obedeceu, empancou e disse: daqui eu não saio. Fala comigo, Jesus, aleluia. Tem gente que diz: é do meu jeito, eu faço como eu quero. Eu não obedeço, eu não aceito, eu não creio. Mas a jumenta está mais crente do que alguns que deveria ser mais crente. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele precisava saber que o Deus que transformou Moisés, ou Deus que transformou Jacó, agora ia transformar Moisés. Por isso ele fala Abraão, Isaac, e não diz Israel, ele diz Jacó. Para Moisés saber que o que Deus fez com Jacó faria através dele. Moisés, não é tu, sou eu. Não é a tua mão que vai livrar, é a minha. Então ele nasce de forma sobrenatural. A vida dele é marcada pelos milagres, mas ele não é capaz ainda de crer que Deus começa e Deus termina a obra que ele começa.
Moisés nasceu no tempo de decreto de morte, mas Deus o preservou, e a preservação de Deus tinha um propósito: cumprir o seu plano, as promessas com Abraão, Isaque e Jacó, seu povo, e fazer o Egito se dobrar diante da grandeza de Jeová. Era só Moisés ficar debaixo da direção de Deus, esperar o tempo de Deus e deixar Deus fazer a maneira dele. Deixa eu te dar um conselho. Tu já tem a promessa, só espera o tempo de Deus e deixa Deus fazer o que Ele vai fazer. Não se desespere, nem tente dar uma mãozinha, porque aquilo que é de Deus é no tempo de Deus, e é Ele quem faz e realiza. Mas a minha Bíblia diz, a tua também, aquele com A maiúsculo, que em vós, diga em mim, começou a boa obra, Ele aperfeiçoará, Ele completará, Ele terminará até o último dia. Começou, não terminou? Quem começou, termina. Jacó vem agora mudar, transformar Israel. E o texto de Gênesis 32, eu quero que você preste atenção comigo. Diz que ele vai atravessar o vale de... Só que Jacó tem prioridades. Não sei se você prestou atenção no texto. Jacó tinha camelos, tinha gados, tinha ovelhas, tinha possessões, tinha roupas, tinha bens materiais. Tinha ou não tinha? Presta bem atenção. Quem foi que Jacó colocou para passar primeiro? Aí ele tem. Prestou atenção não? Mulheres, servos e filhos. Por que, pastor? Vou perguntar a vocês, por quê? Por que ele não colocou primeiro o cofre, o ouro e a prata? Não botou na frente primeiro os bois, as ovelhas? Você sabe. Quem pegou? O que é mais importante, como a irmã Vitória está dizendo, antes de qualquer bem material, a família. Teus bens materiais não valem mais do que a tua família. Os bens materiais não valem mais do que o teu casamento. Os bens materiais não valem mais do que a tua esposa, do que o teu marido, do que teus filhos. O emprego, a amizade, a carabatagem, a tapinha nas costas, a posição social, a conta bancária, o carro novo, não é mais importante do que o maior projeto de Deus na tua vida, que é a tua família, o projeto na terra. Por isso que ele fez passar a família primeiro. Vai atravessar, primeiro vai a família. Se der para passar, passa os bois. Se der para passar depois, passa as ovelhas. Se der para passar depois, passa a mala com as roupas, com o guarda-roupa. Mas a família vai na frente, vai primeiro. Coloca como prioridade, não abra mão desse patrimônio que Deus te deu, que é a tua família. Achou, mas a minha família é trabalhosa. Você nem imagina a de Jacó. Se quiser, eu conto as duas histórias para saber que a família era trabalhosíssima. Eu tenho certeza que a família de Jacó era muito mais trabalhosa do que a minha. Se tiver dúvida, vai ler a Bíblia. Tu vai descobrir que é muito mais trabalhosa do que a tua. A Jacó não abriu mão da família, mesmo trabalhosa. Você sabe o que é que os irmãos, filhos de Jacó, fizeram com o outro irmão? Sabe? Sabe a história de José?
Você sabe do que dois dos mais velhos tramaram fazer com o povo inteiro? Você sabe, não sabe? Porque a irmã foi deflorada. Está na Bíblia. Você sabe que as duas irmãs, que eram as duas esposas, tinham rivalidade entre elas. E tinha disputa pela preferência do ato conjugal. Se for contar aqui para você, era uma família trabalhosa, cheia de problemas. Mas Jacó não abriu mão. Porque com problema ou não, família ainda é projeto de Deus. Escute, Deus tem promessa na família que Ele dá para quem tem promessa. Você tem? Quem tem promessa? Então Deus tem projeto para a tua família também. Porque se a promessa está na tua vida, tem promessa para a tua família também, através de você que tem promessa. Passou, e ele passou por último. Só que antes dele passar, apareceu um homem, e no momento, na hora ele não sabia quem era. Depois ele vai descobrir quem é, mas na hora ele não sabia. Por isso que o texto diz um homem. Nós sabemos quem era. Na hora, Jacó não sabia, ele vai saber depois. Depois que tudo passa, o texto diz que ele ficou. Ficou. Diga por quê? Ele tem luta e prova, tu tem que passar sozinho. E tem gente que tenta mudar isso e não dá certo. Como assim, pastor? Chama alguém para contar, ao invés de ajudar, vai atrapalhar. Pede ajuda a alguém tenta dar a mãozinha, arruma um problema, que nem Sara arrumou para Abraão. Porque tem prova, tem luta, e tu tem que passar só. Só, vírgula. Glória a Deus. Do lado de cá estava só Jacó, porque a família e tudo estava do outro lado. Mas apareceu quem? Então a luta parece que é tu sozinho ou sozinha, mas não é. Porque o céu se abre, o mensageiro de Deus chega com a resposta e não te deixa só. Sabe que tem coisa que quanto mais tu conta e conta e conta, parece que fica mais difícil e complicado. E tem pessoas que tu garante que vai saber te ouvir e te entender, e quando tu vai explicar, nem te ouve, nem te entende, ainda te critica. Ninguém passou por isso aqui? Quem já viveu essa situação? Pelo menos, olha. Eu garanto que vai entender, não te entende. Vai dar ouvido, não dá ouvido. E tu espera uma palavra de conforto e vem crítica. Tu espera uma mão amiga e vem muitas vezes pancada. Por que, pastor? Porque é uma prova para tu passar. Mas nesse vale de Jaboque tem promessa de Deus e tem Deus. Então tu não estás só. Jacó orou, clamou o céu, nem precisou. Deus apareceu. Deus apareceu. Deus apareceu. Tem hora que você precisa clamar, mas tem hora que a luta é tão grande que até para clamar está difícil. Mas Deus ainda assim aparece. Diga por quê? Porque você tem promessa. Aleluia. Glória. Tem hora que tu clama e parece que o céu está fechado. E tem hora que tu não consegue nem clamar, mas ele aparece. O discípulo estava dentro do cenáculo atribulado. Ninguém teve a iniciativa de orar.
depois da ressurreição de Jesus, estavam com medo, preocupados, atribulados, aflitos, angustiados, com todas as portas fechadas. De repente, Jesus apareceu no meio deles. Você acredita na Bíblia? Acredita no Deus da Bíblia? Eu quero declarar que Deus vai chegar, vai aparecer, vai se manifestar na tua vida. Eu quero declarar que Deus vai aparecer, vai se revelar, vai se manifestar na tua vida. Eu quero te dizer que Deus vai aparecer, vai se revelar, vai se manifestar na tua vida. Deus apareceu. Eu disse aqui um domingo, e quando Jacó diz, eu não te largo, enquanto não me abençoar, porque Deus tinha falado primeiro para ele que não deixaria ele enquanto o abençoasse. Então Jacó estava só lembrando a Deus do que ele já havia falado, já havia dito. Quem estava no domingo aqui lembra. Estou só recapitulando aqui rapidamente. Quando Deus aparece para Jacó, ele está sozinho, porque precisava estar só. E ele vai se apropriar da promessa e vai segurar o homem e vai lutar com ele. E vocês sabem do texto, o anjo do Senhor ameaça Jacó para que ele o solte. Jacó diz, eu não te solto enquanto tu não me abençoar. Havia um encontro marcado, que não foi Jacó que marcou, foi Esaú. Esaú vinha marchando com um pequeno exército, marcou o encontro, o momento para se encontrar com Jacó. Deus marca o encontro com Jacó. Antes que o encontro de Esaú se consumasse ou se confirmasse, Deus vai encontrar Jacó primeiro. Vai ter um encontro com ele primeiro. Escute. O encontro de Esaú era para a morte. Era tomar satisfação por cada dia, mês e ano que passava. Esaú esperava o dia de reencontrar Jacó para tomar satisfação e puni-lo. A mágoa só cresce quando você alimenta e o tempo passa. A ira e a dor só aumenta quando você abriga no coração e alimenta ela, e quanto mais tempo ela se torna maior. Foi o que Esaú fez. Se encontrasse Jacó, depois de 2, 3 palavras, certamente ele o mataria. Mas antes, diga comigo só a palavra antes. Antes que o encontro marcado por Esaú acontecesse, se cumprisse, o encontro com Deus aconteceu. Traduza, pastor, vou traduzir. Antes que se cumpra o plano que o adversário tem contigo e a tua família, o plano, a promessa, o projeto e a obra de Deus vai se cumprir primeiro. Antes que a vontade do inimigo prevaleça, a vontade de Deus chega na frente. Antes que a promessa do inimigo se cumpra, a promessa de Deus vai se cumprir primeiro na tua vida. Você entendeu? Esse plano estava marcado e ninguém na terra podia impedir. Só tinha um que podia impedir. Segundo,
Jacó não sabia que Esaú vinha em seu encontro, ou seja, tinha marcado aquele encontro. Ele não sabia. Achou porque Deus não falou para Jacó. Se Deus falasse para Jacó, o que é que Jacó faria? Diga de novo, filho. Se Deus falasse para Jacó, o que ele faria? Voltava para trás. Deus não deixa ele saber, porque ele voltaria. Só que o projeto de Deus era que ele avançasse ou voltasse. Vou perguntar para ver se chega aí. A proposta, o plano de Deus, a obra de Deus é para que ele avançasse ou voltasse, o rei de Deus. Pegou? Está olhando para o Jacó aí? Se tiver dificuldade, olha para a esquerda, para a direita, então tenta olhar para tu mesmo. Ô Jacó, Deus não falou, não revelou, não mostrou, para tu não saber o tamanho da luta e da dificuldade, senão tu não aguenta, tu volta, tu desiste, tu entrega tudo, tu para, tu desanima, tu cai, tu abandona, joga tudo para cima, Jacó. Por isso ele não diz, mas não tem problema, Jacó, tem um encontro maior, melhor, mais especial, mais glorioso, que vai mudar toda a trajetória da tua vida. É um encontro com Deus Todo-Poderoso. Você poderia não estar aqui, nem eu. A chuva poderia ser mais forte. E de repente nem você estivesse aqui, mas você veio, não veio? Pegou? Essa noite, o Deus que se revela, o Deus que aparece, o Deus que se manifesta, tem encontro com você aqui nesse lugar. Eu encontro com você e eu aqui neste lugar. E você diz, mas por que? Até quando? E guarda, e mantém com você, e chora, e lamenta, e ora se chateia, e fica com aquilo dentro de você. E por quê? Por quê? Por quê? Jacó, tu está do lado de cá do vale. Tu está só nesse negócio, porque é parte de projeto de Deus só contigo, homem. Só contigo, mulher. Mas ainda essa noite, o Deus que te chamou e te fez promessa, é o Deus que se revela, Ele tem encontro contigo. A Bíblia diz que Deus, o anjo do Senhor, tocou Jacó. A expressão tocar, você não pode interpretar uma linguagem nossa. Porque o tocar, faça aí, filho. Tocar para nós é assim, né? Olha para cá. Com esse toque dá para deslocar uma perna? O texto diz que deslocou a juntura da coxa. Pegou ou não? Porque para você e eu aqui tocar, pronto, toquei. A palavra tocar aqui, na verdade não é esse tocar como acontece entre nós. O tocar aí é que Deus bateu e bateu forte. Alguém aqui já deslocou um braço? Quem já teve essa terrível experiência? 1, 2, 3, dói? Dói?
Tem gente que desmaia, tamanha dor e deslocar. Agora imagine deslocar motivado por uma pancada. Mas Jacó, Glória! Glória a Deus! Glória! tá doendo, Jacó? Ô filha, tá doendo? Mas não larga, não solta. Não abre mão, não entrega. Jacó, tu pode marcar pelo resto da vida, mas tem uma coisa: tu vai levar a marca de um novo nome. Tu agora é Israel, príncipe de Deus, ou governo de Deus. É algo relacionado a rei, príncipe e governo. Sabe o que é que Deus está dizendo para Jacó? Tu vai mancar pelo resto da vida, mas a partir de hoje sou eu quem vai te governar, te dirigir, vai reinar na tua vida. Eu prefiro a perna fora do lugar, mas debaixo da direção e da vontade do rei inteiro, como Esaú na desobediência e na rebeldia. Quem está entendendo, pode dizer amém. Esaú inteiro, perfeito, na desobediência e na rebeldia. Jacó puxando a perna, mas debaixo da promessa e na direção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É fácil olhar para alguém e achar que ele ou ela está melhor do que você. Olha, com a visão espiritual tu vai descobrir que ele e ela não tem o que tu tem, nem recebeu o que tu recebeu. Deus bateu forte, a ponto de deslocar a perna, o nervo da juntura da coxa. E não só doeu, como continuou doendo. Cada passo que Jacó dava, ele dava com dificuldade, sentindo. Vou perguntar de novo. Cada passo que ele dava com dificuldade, sentindo. Você não pegou ainda? Deixa eu te fazer outra pergunta. Jacó ficou do lado de cá ou atravessou o val do Jabó? Terceira vez. Cada passo que ele dava com dificuldade, sentindo dor. Segunda pergunta relacionada a essa. Ele ficou do lado de cá, ou mesmo andando com dificuldade, sentindo dor, ele atravessou o val de Jabó. Tem gente que já entendeu, mas para quem não entendeu, eu vou traduzir. O que é que tu está fazendo ainda do lado de cá do Jabó? Glória a Jesus. Doendo, difícil, mas Jacó disse: eu não vou ficar aqui, eu vou atravessar assim mesmo. Atravessar com as duas pernas boas já é difícil, e atravessar com uma perna boa e a outra ruim, sentindo dor, é muito mais difícil. Mas ele disse: eu vou passar e vou atravessar assim mesmo. Achou o negócio ficou difícil, então agora eu paro e recuo. Não, ficou mais difícil ainda. Continua, vai em frente, segue adiante, que tem promessa extraordinária para a tua vida. Não se entrega. Com vontade da glória a Deus.
O Espírito de Deus me manda falar para você, crente, que está sentindo a dor, está sentindo a luta, está vendo a dificuldade, está se entregando e achando que deve ou vai parar. E está olhando para a dor e dizendo: a dor é o motivo pelo qual eu vou parar, a crítica é o motivo pelo qual eu vou desistir. O problema e a luta que eu estou passando é suficiente para eu não seguir adiante. Escuta, Jacó, está doendo, está difícil, ficou pior ainda, mas a tua vitória, o projeto de Deus, a obra de Deus, a promessa de Deus, não é do lado de cá, é do outro lado. Tem que passar pelo vale de Jaboque, Jacó. Passa, atravessa, porque do outro lado tem coisa extraordinária que vai acontecer na tua vida. Não foge do plano nem do propósito, porque quando você foge do plano e do propósito, as consequências vêm. E muitas vezes a gente paga o preço, mas é melhor pagar o preço da obediência do que na desobediência. Você sabia que a Bíblia fala de 2 vezes que Jesus acalma a tempestade? Quem sabia disso? Ninguém? É 2 vezes. São 2 ocasiões distintas. Ele acalma a tempestade. Na primeira vez, Jesus está mandando ir para um lugar, eles vão para outro. Aí o vento sopra contrário. Por quê, pastor? Porque Deus está mandando para um lugar e eles estão indo para outro. Na segunda vez, o vento sopra a favor. A primeira, é Deus que manda o vento para reconduzir eles para o lugar que Jesus tinha mandado antes eles entrarem no barco. Por isso, quando Jesus entra no barco, o vento sopra, para. Na outra, Jesus repreende. Porque quando eles vão agora na direção certa, o vento sopra contrário, mas aqui é o diabo, para impedir eles chegarem. Mas são 2 situações distintas. Por 2 vezes, Jesus acalma a tempestade. Uma, Jesus está na polpa do barco, a outra, ele vem caminhando sobre as águas. Lembrou agora? São 2 vezes. Mas você vai perceber a diferença entre elas. Ambas têm o vento, só que um ele repreende, o outro não. Só quando entra no barco, cessa. Porque um é o vento que ele manda, o outro é o vento que o diabo manda. O diabo manda o vento para impedir. Mas impediu? Não, chegaram do outro lado. Deus mandou o vento para eles não ir na direção errada, ir para a direção certa. Mas nas 2 vezes, Jesus socorreu ou não socorreu? Na primeira, Jesus está lá na polpa, então é só despertar. Despertou, Jesus atendeu, sim ou não? Na segunda, procuraram Jesus na polpa, cadê ele? Sabe onde é que Jesus estava? Sozinho no monte, orando. Escute. Vai para cá. Geografia. Uma linguagem bem popular. O monte é assim, é assim. Ele está em cima do monte, dá para ver o que está embaixo? Ei! E estava no meio da tempestade, mas onde é que Jesus estava? No monte. Dá para ver ou não dá? Ei, não é porque tu sente ele ou não está sentindo, ou acha que ele está longe ou não está perto, que ele não está vendo, ele está te vendo. O texto diz que estavam no meio do mar da Galileia, tinha 11 quilômetros. Já disse isso uma vez aqui para vocês.
Então o meio é 5,5 km, correto? O barco estava lá. Quando eles saíram, Jesus ficou lá, não foi? De lá ele vai para o monte orar, eles vão queimar dentro, até vir a tempestade. Jesus disse: vão, depois eu vou. Ô João, Pedro, como é que Jesus vem? Aqui é o barco. Nós estamos aqui no barco, não tem outro barco, é o nosso. Como é que ele vai vir de lá para cá? Ele disse que vinha. Segunda inquietação, presta bem atenção. Quando começou a tempestade, se você buscar na cronologia, você vai descobrir que pelo menos por 9 ou 10 horas eles estavam lutando. E cadê Jesus que não aparece? Cadê ele que não veio? Na primeira, ele estava dormindo na pouco. Na segunda, cadê Jesus? Ô João, Pedro, só tem esse barco. Ele não veio. Agora está sem jeito, Pedro, João, Tiago. Mas ele apareceu ou não apareceu? Ele veio ou não veio? Aleluia, Deus. Como foi que ele veio? Caminhando? Você vai pegar agora, presta bem atenção. De onde foi que ele começou a caminhar por cima das águas? Traduza, crente. A trajetória começou no monte, até a beira da água. Da beira da água até o barco, quantos quilômetros? 5,5. Quantos passos Jesus não deu em cima das águas só para socorrer eles que estavam há quase 10 horas no meio da tempestade? Não perdoa, não é possível. Ele aparece ou não aparece? A tempestade está grande, a luta está grande, está demorando. Jesus, se precisar, vai caminhar passo a passo até chegar no lugar aonde eles estão, só para dar vitória, resolver o problema, acalmar a tempestade e entregar a bênção. Esse é Deus. É para adorar agora. Se não é, eu estou com vontade de dar glória ao nome dele. Foram de barco até lá. Em cima do barco já estava difícil. Aí imagina, Jesus vai caminhar quase uma légua só de mar adentro. Só para quê, pastor? Só para socorrer, só para ir aonde eles estão. Aleluia, Deus. Dá para duvidar desse amor, desse cuidado, dessa provisão, dessa proteção? Sabia que esse é o Jesus da tua vida também? Jesus não pegou uma lancha, ele foi caminhando, andou quase uma légua, passo a passo, no pé 2. Até chegar onde eles estavam. Aleluia, Deus. Você não sabe o que o teu Jesus está disposto a fazer. Só para resolver, só para dar vitória, só para cumprir a promessa que ele tem na tua vida. Você não se preocupe, porque tudo o que precisar ser feito, ele vai fazer, só para cumprir o que ele te prometeu. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, ele podia contratar um barco, podia até criar um barco, mas ele foi a pés. Para quem estava lá dentro do barco, imaginando que ele não estava lá e estava acabado, que ele abandonou e largou, para saber o quanto ele cuida, o quanto ele é fiel. Não duvide.
daquele que te chamou. Não duvide daquele que te levantou. Não duvide daquele que te fez a promessa. Não duvide do propósito que Ele tem na tua vida. Não duvide da obra que Ele disse a fazer. Não duvide daquilo que Ele colocou para acontecer na tua vida. Ele é fiel. Caminhando por cima das águas até chegar aonde eles estavam. Aleluia. No silêncio da madrugada, depois de ver o vulto e confundir com o fantasma, e gritaram com medo, e o medo aumentou, porque quem está no meio da tempestade achando que vai morrer, e vê um vulto por cima da água, mas a voz bradou: sou eu. Não tem mais. Esse sou eu é a versão original do eu sou. Jesus não está apenas dizendo sou eu, Jesus, aqui que estou vindo até vocês. Ele está dizendo quem está indo até vocês é o eu sou todo-poderoso. Aleluia. Você tem dúvida de quem vem em teu socorro? Você tem dúvida de quem ouve a tua oração? Você ainda tem dúvida de quem envia a resposta? Você tem dúvida ainda de quem prometeu e é fiel? Você tem dúvida de quem tem todo o poder para cuidar, para fazer o impossível acontecer? Eu não tenho. Quem não tem? Quem tem certeza do Deus a quem serve. Por isso que quando Jesus entrou no barco, ele disse verdadeiro. Porque na primeira vez disseram quem é esse? A expressão quem é este traduz uma dúvida. Ou seja, ainda não sabiam com clareza quem de fato era Jesus. Só que quando ele vai pé sobre pé, andar quase uma légua para entrar no barco e acalma a tempestade, ele diz: agora quem tem mais dúvida? Verdadeiramente, com certeza a gente sabe quem ele é. Ele é o Filho de Deus. Não sei se vai gostar do que eu vou dizer, mas eu vou ter que entregar. Se a primeira tempestade não mostrar para você o tamanho do teu Deus, vai vir a segunda. Se a segunda não for suficiente, vai vir a terceira. Pastor, não prega isso, pelo amor de Deus, tem que pregar. Para quê, pastor? Para tu saber quem é o Deus a quem tu serve, a quem tu adora. Até a hora de tu saber e descobrir quem Ele é. Mas viram com os próprios olhos Jesus acalmando a tempestade. Quem é esse? Aí depois que ele caminha sobre as águas, entra no barco e acalma. Agora a gente sabe quem é verdadeiramente tu é. Por isso ele vai dizer: sou eu, não tem mais. Repito, versão original do eu sou. E contar aqui um recadinho do céu, bem baixinho para tu. O eu sou todo-poderoso é o Deus da tua vida. Aleluia. Glória a Jesus.
você pode sentir a presença dele, o toque dele também quando adorar ele nessa hora. Ele está nesse lugar. Sou eu. Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, o Judas. O eu sou, o Deus Todo-Poderoso, é quem está indo ao encontro de vocês. Como foi que ele prometeu na voz do profeta: se passares pelas águas, não temas, porque eu estarei. Quando ele disse eu sou, não temais, ele está cumprindo a profecia do profeta. Aleluia. Se passares pelas águas, eu estarei contigo. Não entendi, pastor. Vou terminar, que eu termino. Entraram no barco sem a presença física de Jesus. Então Jesus não tinha passado pelas águas. Quem passou foi ele, sim ou não? Mas qual era a promessa? Se passares, eu estarei. Ainda que passe sozinho pelas águas, ainda assim eu estarei. Só tinha duas formas de Jesus cumprir essa profecia. Número 1, ele se transportava. Número 2, ele ia caminhando. Como ele estava no corpo físico natural, ele preferiu ir. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente que pegou, tem gente que não pegou. Eu vou entregar assim mesmo. Se precisar, ele se transporta. Se precisar, ele vai caminhando. Se precisar, ele só estende a mão. Se precisar, ele viu o anjo. Já pegou? Pegou? O que precisar ser feito para ele fazer, ele faz. Mas tem uma coisa: tu não fica sem a resposta à vitória. Quando chove, a casa está cheia, eu termino de ter. Mas eu estou lá até não. Pastor estava doidinho para ir embora. Eu não, estou doidinho para dar glória a Deus. É para cantar? Vamos cantar. O Espírito de Deus está sorrindo para quem está aqui essa noite. Não se acomodou no divã e veio aqui adorar o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto graça a Deus me der, não tem problema de falar para 1, para 10, para 20, para 1000. Pastor, guarde esse negócio para outro dia. Eu não posso guardar aquilo que o Espírito de Deus quer que eu entregue hoje. Se Deus mandou entregar hoje, é porque tem alguém aqui que Ele escolheu para falar essa noite aqui. Aleluia. Quantos confirmam esta palavra e sentem a presença de Deus aqui? Vamos dar glória a Deus. Adorar o nome dele. Aleluia. Tá preocupado demais pra ver o desespero se eu estou aqui dentro do barco. Fica
Deus, te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias sobre nós nessa noite. Obrigado, Senhor, pela revelação da tua palavra aos nossos corações. Obrigado, meu Deus, por cada bênção que tem derramado ao teu povo, por cada luta, Senhor, por cada prova, ó Deus. Mas sabemos, ó Senhor, que no final tu nos sustenta, Senhor, com a tua mão. E que seremos, ó Pai, alcançados pelo teu amor sempre, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, não nos deixe, Senhor, perceber, Senhor, à direita ou à esquerda, mas nos conduz em direção ao alvo, ó Pai, com a salvação, Senhor, que temos em Jesus Cristo, ó Pai, e somente nele, Senhor, a alcançaremos. Ó Deus de poder e de glória, nos rende aos nossos lares, nos dá, Senhor, uma noite de paz, de sonhos e revelações pelo Teu Espírito, ó Pai. Que nós podemos ver um novo dia, Senhor, mas na Tua presença e na Tua graça, Senhor. Tudo isso já te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós nesta noite. Os que têm fé, diga amém. Cumprimente seu irmão na paz de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.